Anabel, é um prazer estar falando com você nesse dia maravilhoso. A nossa conversa para te conhecer foi sensacional. A cada dia eu conheço pessoas extraordinárias. Quando você contou um pouco do que você pratica, como que é o seu dia a dia, sabe, sensacional. E ainda mais você trabalha com uma coisa que mexe com a autoestima das pessoas, que é o bem-estar, o emagrecimento, deixar elas de bem com a vida. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando um pouquinho da onde você mora, né? Que você mora num pedacinho do Brasil que é um paraíso, aonde as pessoas têm desejo de ir conhecer e quem conhece quer ficar. Então você mora no Ceará, uma terra de muito sol, de muita alegria, em Jericoacoara, é isso que você me disse, na Praia do Preá. Como que é viver Isso. na Praia do Preá? Conte-nos um pouco, Anabel. Nossa, aqui a minha sensação é de que eu estou de férias o tempo todo. Há 1 ano e meio eu moro aqui, né? E não foi assim, não foi nada, quer dizer, ao contrário, foi muito fácil, né, acostumar, porque eu vim, conheci e é como todo mundo diz aqui, né? Quem vem para cá não quer mais ir embora. Então, isso foi o que aconteceu, né? Acabei vindo morar aqui. É um lugar Aí é a maravilhoso. terra, viu, Anabel? Aí é a terra do kitesurf, né? Sim, Que passa na televisão, que vem gente do mundo inteiro pegar sim, as ondas. sim, sim. Tem campeonatos de kitesurf. Aqui era uma vila de pescadores, né? E com o tempo, os filhos dos pescadores, né, que são, eu digo que eles são botos, né, eles são peixes, porque eles aprenderam, né, convivem com a água, né, desde criança. E aí eles acabaram conhecendo, e agora é uma praia muito famosa, né, porque aqui, especificamente na Praia do Preá, tem o vento perfeito e as ondas perfeitas, porque não pode ser onda alta e tal, né? Então, é o lugar perfeito para o kitesurf, Então, assim, é muito, né? Chega, que é junho, junho, julho, mas daí se estende até dezembro, né? Que E maravilha! Anabel, é muito nós lindo. estamos falando sobre emagrecimento, sobre autoestima, sobre o tratar a pessoa melhor. Eu fiz algumas perguntas aqui em cima do nosso bate-papo para a gente poder tentar avançar e tentar trazer um pouquinho de conhecimento para o pessoal, né? Sim. E o que você poderia falar para a gente a respeito da inteligência emocional no processo de emagrecimento das pessoas? Tá. É, a inteligência emocional, eu digo que eu estudo, né, há algum tempo, acabei me apaixonando, eu acabei conhecendo, né, com o livro do Daniel Goleman, que é a inteligência emocional mesmo, né, o nome. E deixa eu pensar aqui, porque eu tinha até me organizado, assim, tem algumas Eu, eu, coisinhas eu, que eu, eu eu, eu, creio eu que são sinto outras muito... perguntas que vêm a unir uma coisa com a outra, tá? E uma das Sim, coisas que eu perguntei, que eu queria esclarecer de você, é o que te motivou a escolher essa área do emagrecimento para você trabalhar com isso? tá, Como que você começou? Como que você conheceu essa área e como você se apaixonou por isso? tá. Bom, o meu sonho, né, era ser professora de ginástica em academia. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com emagrecimento, né? Então, depois de uma falência familiar e financeira na minha infância, eu acreditei por anos, né, que o fracasso era destino. E aos 30 anos eu virei a chave. Eu entrei na Universidade Federal do Paraná, no curso de Educação Física, e logo eu comecei a dar aula.
E conversando um dia com um fisioterapeuta, eu estava falando para ele, né, sou professora de ginástica, o meu ego gritava, né, eu estava ali realizando o meu sonho. E aí ele falou para mim, sabe o que eu mais gosto em vocês, professores de ginástica, é que são vocês que fabricam os meus pacientes. Forte, E hein? foi. Eu não lembro o que eu Como que é respondi. você conversando com uma pessoa que é da área de fisioterapia e a Sim, frase que ela falou para você, que é da área de da educação educação física, física. é que eles adoram vocês porque vocês são fábricas de pacientes para eles? Sim, exatamente. Então, Forte, assim, muito forte. nossa, o meu ego se estilhaçou, né? Porque eu estava toda orgulhosa contando que eu sou professora de ginástica, enfim. E aí aquilo ficou muito forte para mim. E aí eu fui pedir ajuda para os meus professores. Quando eu falei com um dos professores, ele disse para mim, ele disse, não, dependendo do profissional, como em todas as áreas, né? Dependendo, até pode, se não souber o que estiver fazendo. Então, você precisa Correto. saber interpretar uma avaliação física, né? Para você prescrever os exercícios e trabalhar da forma certa. E aí eu disse, não tem problema, né? Peguei uma avaliação física e caí das pernas, porque era tanto número, sigla, nomes complicados, e aí eu pensei, assim, né, foi muito chocante para mim. E aí esse professor me convidou para trabalhar como voluntária no laboratório de avaliação física da Federal. E ali eu me apaixonei pela coisa, né? Porque ali a gente media peso, estatura, circunferência com fita métrica, né? Várias Deixa eu entender um medidas. pouco o contexto. Então, Hum, depois dessa frase que sim, mexeu com você, você foi falar com seus professores que você não aceitava isso e que tinha que ter algo que pudesse ser feito para que não acontecesse lesões nos pacientes, nos clientes, né? E sim, daí você sim. começou a desenvolver um trabalho junto ao laboratório da Universidade Federal, foi isso? Sim, sim. Esse professor tinha vindo do pós-doutorado dele, estava montando o laboratório de avaliação física na Federal e me convidou, né, como voluntária para eu trabalhar no laboratório, aprender a fazer as medidas e tudo mais. E aí eu disse, nossa, perfeito, porque sabendo fazer as medidas, eu vou saber interpretar uma avaliação, né? E eu achei tão fascinante essa forma de medidas, de conhecer mesmo, né? Que eu acabei me apaixonando, assim, pela coisa. E eu fiquei no laboratório da Federal por 2 anos. E Viu, nesse Anabel? meio... Só Hum, interrompendo você, você vê que interessante, né? Quando você fala alguma coisa te incomodou, você sim, se questionou, foi atrás, sim, assumiu o compromisso de tentar resolver esse sim, problema que existia, e durante o caminho você achou como resolver. E nós, durante a nossa trajetória de vida, as coisas são assim, né? A gente fica sim. questionando o que, quem, para Aham, onde, só que ninguém dá o sim, primeiro passo, né? E quando você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer e o como aparece no caminho. sim, sim. E você achou esse como, né? A ajudar os pacientes através do laboratório. Foi. Porque ali eu aprendi, então, a fazer as medidas, a interpretar a avaliação, e eu acabei, então, montando sala de avaliação física, até em algumas academias, né? E trabalhei em várias academias por anos, assim, né, fazendo as avaliações. E assim, eu até me veio assim, né, que hoje eu não lembro quem era esse fisioterapeuta, mas eu agradeço tanto ele, né, porque se ele não tivesse, né, me estilhaçado daquele jeito, talvez eu continuasse com o ego só, trabalhando, dando aula, né, coreografias e música, e eu não teria aprofundado dessa forma. Então, assim, por que que eu conto isso, né? Você me perguntou como que eu fui para o emagrecimento. Então, não era o meu sonho era outro. Só que, a partir disso, então, eu fui buscar entender, né, essa forma.
de trabalhar sem lesionar. E aí, trabalhando com avaliação física nas academias, uma das primeiras perguntas que eu fazia era qual o seu objetivo na academia. E a maior parte das pessoas dizia perder peso. E eu ficava assim, eu dizia, meu Deus, então eu preciso ajudar. E lá ia eu perguntar para os professores, né? E estudava. Então, eram livros e estudos e tudo mais, e enfim, acabei fazendo a monografia, né? De conclusão de curso, eu acabei fazendo sobre emagrecimento. Né? E você entrevistou quantas pessoas para terminar e durante a tua monografia? Como que foi esse processo? Bom, eu acabei, o meu estudo, bom, se for analisar assim, um total, agora já, né, já é mais, né, mas eu cheguei a aproximadamente 4.000 pessoas que eu avaliei em academias, uma por uma, né, de sentar, medir, conversar, ficar uma hora, às vezes até mais, né, entendendo todo o processo ali, para que eu pudesse direcionar a pessoa para ela poder fazer né, fazer lá o programa dela. E uma coisa que me chamou a atenção, porque meu estudo eu fiz numa instituição que se fala mesmo, né, não sei se ainda hoje é assim, que era uma instituição de perda de peso, né, então eu acompanhei, e lá eu percebia, assim, a angústia das pessoas, porque tinham reuniões, é como um AA, a minha sensação de que era isso, né? Porque eu lembro que, eles mediam as pessoas só com a balança, então, assim, depois, mais para frente, até falo mais algumas questões que são bem importantes, né? E assim, na reunião, às vezes, eu lembro que uma vez teve uma senhora que levantou a mão e disse, ai, esse fim de semana eu fui um aniversário e comi coxinha. Parecia que ela tinha, meu Deus, sabe? Então, assim, era muita angústia. E foi isso que me levou, né, a buscar cada vez mais como trabalhar isso, né? E essa minha pesquisa, ela foi premiada, ela tirou o primeiro lugar e eu ganhei uma bolsa de especialização para uma pós-graduação na Federal, né, que foi ali que eu aprofundei a questão da alimentação e da atividade física. E aí, a conclusão foi porque as pessoas sabem que alimentação balanceada, combinada com atividade física, que essa é a única forma de ter, né, um emagrecimento saudável, de se manter magro por anos, mas porque elas sabem, mas não fazem. E aí que eu fui buscar, então, a área do desenvolvimento humano, porque eu precisava de respostas, eu tinha que saber, eu tinha que ajudar, né, de uma outra forma. E é interessante, né, quando a gente consegue entender o porquê das pessoas. Você entrevistando 4.000 pessoas, você sai uma especialista e vira uma terapeuta, né? Tanto é que hoje você é mentora, né? Nós participamos Sim. do grupo de mentoria do Jonas, estamos Sim. nos preparando a cada dia mais para poder ajudar as pessoas em seus objetivos. Sim. E me diz uma coisa, o pensamento positivo ajuda a emagrecer mesmo ou é uma conversa que o pessoal conta por aí? Bom, tudo depende. Pensar positivo e sentir negativo não adianta. Então, muitas vezes as pessoas, né, têm essa coisa né, eu sou magro, eu estou, né, não é por aí. Isso em qualquer situação, não só de emagrecimento, né? O pensar positivo, sim, você começa, né, buscando de uma forma positiva. Agora, é preciso prestar atenção na sensação. Não adianta, porque se você pensa algo que quando você sente é incongruente, que não combina, tenha certeza de que o que vai acontecer é aquilo que acontece pela sua sensação, na sua emoção, não é o Eu, pensamento. eu, eu vi uma entrevista e vem de acordo com o que você está falando, sabe? E Uhum. hoje eu vi um post que você fez no Instagram
E você colocou a respeito de como que as pessoas se sentem, né? E daí a Sim, pessoa que está querendo emagrecer, ela vai falar com você e vai falar, por exemplo, eu tô gordo que nem um porco, entendeu? sim. Isso daí, daí se você falar para ele, é verdade, você tá mesmo, ele vai se assustar porque ele tá atingindo o autoestima dele, só que daí a hora que Sim, você coloca para ele que ele tá falando aquilo, ele não se dá aham, conta. sim, é exatamente. Isso eu ouvia muito, muito nas avaliações, assim, das pessoas chegarem ali, eu só dei exemplo de algumas frases, né? Mas é bem isso, assim, eu tô gorda feito uma baleia. Ou, às vezes, falar isso na frente de outras pessoas. Ali, por exemplo, ela estava na minha frente, era uma consulta, né? Então, não era estávamos só nós, mas às vezes na frente de outras pessoas, né? Ou às vezes eu vejo mesmo ainda hoje, eu vejo as pessoas falando, né? Se depreciando na frente das outras pessoas. E é o que eu sempre digo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E se você se ama dessa forma, coitado do próximo, né? E o que ela tem Então, que assim, fazer? Anabel, o que você orienta? Então, a pessoa ela tem que estar numa energia emocional muito forte. Então, o autoestima dela tem que ser trabalhado. É isso? é preciso prestar atenção na sensação, né? É aí que vem a questão da inteligência emocional, né? Porque, assim, a alimentação e atividade física é a ponta do iceberg, né? Eu sempre coloco isso. Então, não adianta a pessoa, ela vai ao nutricionista, muda radicalmente, né? Toda a alimentação, a partir de agora, eu vou comer, eu vou fazer uma desintoxicação, eu vou ficar uma semana comendo X, né? É, ou então, assim, às vezes ela consegue até mais tempo, né? Um pouco mais, pelo menos, 2 semanas, um mês é meio raro, né? E daí ela se matricula na academia, vai fazer uma coisa que ela odeia fazer, e só que ela muda a alimentação e a sensação dela em relação a essa mudança é ruim. Ela vai para a academia, ela vai achando que é uma coisa ruim. Então, é mais um estresse, né? Então, assim, opa, peraí. Existe uma forma de você não mudar radicalmente a sua alimentação? Existe. Existe uma forma de você não fazer exercícios que você não gosta? Existe. Né? Então, o importante é combinar, né? É ver com a própria pessoa o que é que ela gosta de fazer, como que é a rotina dela, quais são as coisas que ela gosta, e a partir daí elaborar algo para que ela faça, até para seguir mesmo o que a nutricionista passou, né? Eu não tô dizendo que, não siga, não é isso, mas vamos trabalhar de uma forma em que você é um passinho de cada vez, né, para que isso se torne um hábito na sua vida e não algo que simplesmente venha, né, você faz, passa aquele estresse todo para conseguir fazer essa mudança radical, e a hora que termina você diz, ai, que bom, e aí volta na mesma rotina, comendo todas as coisas que come. Então, assim, pode comer, eu digo porcarias, né? Claro. Doces, tal. Pode comer porcarias? Pode, claro que pode. Agora, como? De que forma? Né? Quando você pode comer? E não é assim, não é uma coisa tão regulada. Vamos de uma forma gradativa. Mas eu preciso emagrecer rápido. Pois é, aí já é outra história, né? Entendi. Me Então, fala uma coisa. Já que é para emagrecer, qual que é o peso ideal? bom, o peso ideal é aquele em que você esteja dentro de padrões de saúde, mas que você se sinta bem com as suas medidas. Então, vamos lá, deixa eu trazer um exemplo, eu trago o exemplo das avaliações físicas, ok?
Eu vou dar um exemplo meu, então, para você se complicar agora, entendeu? Já que está Tá, ao vivo, tem que se complicar. tá. Então, eu tenho mais de 100 quilos, 1,81 m, e eu me sinto muito bem no meu peso. Ok, ok, exatamente. Então, agora você falou algo fantástico, né? Que é, você falou aí de medidas, né? Porque você falou o peso e a estatura, né? Aham. Que se usa para calcular, fazer o índice de massa corporal, ou o IMC, que existem tabelas aí que dizem, né, o peso ideal dentro do IMC. Ok. Só que o IMC, ele é um método de acompanhamento, digamos, para fazer estudo em grandes populações. Grandes populações. Por quê? Quando a gente usa só a balança, eu sempre pergunto para as pessoas: você tem balança em casa? Tenho. Né? A pessoa diz: tem. Eu digo: então joga fora. Jogue fora, porque ela não vai, né? Não vai te dizer o que você precisa. O que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois são 1 quilo? Sim. E as massas, como são? O, Depende. o, o, Se o for 1 quilo, é igual a chumbo, 1 quilo. sim, mas a massa do chumbo não é uma bolinha de chumbo, não dá 1 quilo? Para Sim, ter 1 quilo de a algodão, densidade dela é diferente da densidade do algodão. sim. Então, vamos lá. Vamos comparar, então, os músculos com o chumbo e a gordura com o algodão. Então, a gente precisa entender a quantidade de gordura corporal que você tem no corpo. Foi isso que a avaliação física me ensinou e isso é muito comprovado, né? Então, às vezes, quando eu falo isso para as pessoas dizem assim: eu nem quero saber, nem me fale quanto que eu tenho de gordura, né? Eu digo: tá, Tem então que você, saber. Importante. sim, né? Meu corpo, minhas regras, né? Não quero saber. Eu digo: então tá, então vamos lá. Então você me diz: meu corpo, tá? O corpo é de quem? É meu. Meu de quem? Meu de quem? Da mente, né? Tá, então o corpo é o quê? Aí, se O, você. O- Diga. o corpo não é o templo da nossa alma? Sim, exatamente. Então, eu imagino a mente falando para o corpo, né? A mente diz assim: eu tenho um corpo, e o corpo olha para a mente e diz: eu sou você. Não é? É. Não é. Assim, Mas você sabe que eu tive uma não tem experiência esses divisão. dias bem interessante, sabe, a respeito de exercícios. Ah, E dentro da minha mente eu falei assim: não, se eu quiser, eu vou lá, faço. Só que eu sim, tenho que querer. Mas para eu querer, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter algo a mais. E, exatamente. e eu fiz isso. Há 35 dias atrás, eu entrei na academia e tive um propósito. Falei: não, eu vou ir para a academia, vou manter o mesmo peso, vou transformar a gordura em massa, Sim. vou escrever todo dia, vou tentar, vou perder um pouco da barriga. E esses Uhum. dias eu tirei foto em casa, minha mulher, o que está fazendo? Eu falei: não, estou vendo como é que está o antes e o depois, né? Eu estou no meio do processo ainda. Daí ela Sim. brincou comigo: tá diminuindo. Eu falei: então quer dizer que o meu propósito está dando certo. Mas para isso, eu tive que colocar algo mais, não só ir na academia, acordar cedo, se alimentar melhor, Sim. parar de tomar cerveja, enfim, tem Ah, algumas coisas, escrever com um objetivo, enfim. sim. Porque assim, porque é tão importante as pessoas assim, né? Tá, deixa eu só perguntar para você. Nessa academia, você fez uma avaliação física? Alguém lhe encaminhou para fazer uma avaliação física? Eu fiz aquela do aparelho, sabe? Aquela que você A segura e bioimpedância? ele faz um raio-x seu em 3D. Ah, Eu fiz aquela lá, eu estou seguindo aquele programa da academia. tá. Bom, então foi feito algo para lhe dizer o seu percentual de gordura. Sim, eu tenho essas informações todas guardadas aqui. Então que ótimo. Aí é que tá. Porque, assim, muitas vezes acontecia, digamos, na academia, né? Alguém entrava, a gente fazia todas as medidas, depois tinha acompanhamento, depois de 3 meses, 6 meses, né? E às vezes a pessoa vinha dizer assim para mim: nossa, eu tô treinando e tô pesando a mesma coisa. E a gente ia medir, a massa muscular dela estava mais forte, por isso estava mais pesada. A massa magra, ela ganhou massa magra, né? E a gordura diminuiu. Na balança,
a gente não vê. Ah, eu continuo lá com tantos quilos. Sim, você eliminou 2 quilos de gordura, Está ganhou 1 convertendo, quilo de né? massa. Sim, então, assim, né, então, quando as pessoas não querem saber, né, eu sempre digo assim, quando você vai ao médico, né, você vai ao médico, e ele simplesmente, você tem uma queixa, ele olha para você ali e já, né, nem quer saber o direito que você tem. Ele te dá um remédio e diz assim, ó, vai embora. Você vai dizer assim, nossa, mas ele nem me examinou, não é? Ou então o médico diz assim, eu preciso que você faça um exame de colesterol, glicemia, tudo isso. Aí você vai lá, faz o exame, ele vê, sim, agora precisa fazer isso, a partir do exame, não é assim? E por que É. é que não se fala de avaliação física em consultórios médicos? Por que é que a mídia não fala isso? Por que é que os profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde que trabalham com perda de peso, né, que é totalmente diferente de emagrecer, por que é que não se educa, não se ensina, não passa essa informação para as pessoas? Você quer mexer no seu corpo? Tudo bem, tudo bem. Agora, se você não souber o que é que você está fazendo, você não vai ter, né? A gente não vai saber qual que é o resultado. Né? Ou muitas vezes a pessoa está treinando, ela está treinando muito, a alimentação dela, ou horas de sono está desregrado, e quando a gente mede, ela perdeu massa muscular e ganhou mais gordura. Nossa, mas ela está treinando e está comendo e tal. Sim, só Então me que diz uma coisa, diante dessa experiência que você teve, o paciente chega até você, como que você trata essa situação? como assim? Trato. O emagrecimento, eu quero perder peso, minha autoestima está baixo, eu sou gordo. Tá, tá. Em primeiro lugar, eu pergunto, né? Qual que é o seu objetivo? Eu preciso perder tanto. Aí já me dá 33 ataques com essa história do perder peso, né? E aí, o que normalmente eu faço? Eu explico a ela isso que eu estou falando para você. Então, é preciso acompanhar, saber, né, as massas aí, para que você possa, e eu ensino, né, as pessoas se quiserem fazer as medidas em casa, né, ou faz numa academia, ou dá para fazer em casa, né, E se eu for fazer em e casa? Depois que você terminar, você coloca como as pessoas podem fazer nas suas casas. sim, sim. Aí eu acompanho, né? Eu ajudo e acompanho, então, a ter esse, né? A ver as diferenças aí que estão acontecendo, né? Então, aí, depois que a pessoa fala que ela quer mexer no corpo, né? E ela diz que não está com a autoestima, né? Que a autoestima está baixa, tudo mais, aí eu quero saber qual que é o histórico, né? Você sempre foi gordinha? Você engordou a partir de quando? Né? Já fez regime? Já tomou remédios, fórmulas? Então, assim, eu preciso saber a história dela, para a partir daí eu dizer como, né? O que precisa ser feito. Então, assim, eu explico, né, a diferença do perder peso e emagrecer, né? Que tudo isso vem da questão aí das dietas, né? Essas dietas malucas, né? Esses regimes, passa fome. Então, assim, a pessoa fica muito tempo sem comer. Né? Então, é como eu digo, o nosso organismo é como uma conta no banco. Se você deposita e não gasta, ele acumula, né? Então, assim, não adianta parar de ingerir, porque daí dá pane no sistema. Veja que interessante a função da gordura no nosso organismo é proteção. Uma das funções da gordura no nosso organismo é proteção, né? Essa camada logo abaixo da pele é proteção. E quando a pessoa quando ela faz um regime, né?
E ela deixa eu começar de novo. Quando a pessoa faz um regime, ela perde muita massa magra. Então, é assim, dentro de uma dieta dessas restritas mesmo, né, de calorias, de passar fome, vamos falar, 63% do peso que a pessoa perde é água, é líquido. E 33% é de gordura. Então, a pessoa que faz aquela dieta sem fazer nenhuma atividade física, né, ela sobe na balança e diz, nossa, perdi 2 quilos. Sim, 63% do que você perdeu é de massa muscular. E quanto menos massa muscular, mais gordura o seu organismo fabrica. Por quê? Porque uma das funções da gordura é proteção, né, do corpo. Então, assim, quando a pessoa perde muita massa muscular num regime, isso qualquer regime, né, o sinal que o corpo manda para o cérebro é assim, estou fraco, a musculatura está fraca. Aí, como é que o cérebro responde? Nossa, está fraquinho, precisa de proteção. E aí começa a fabricar mais gordura. Então, a partir de um regime, as pessoas engordam muito mais. Tanto que é bem mais difícil, né? Uma pessoa que já fez muitos regimes, é mais difícil dela emagrecer, porque o organismo ele já entrou numa zona de alerta, né? Então, quanto mais regime ela faz, menos ela queima, ela elimina gordura, né? Entendi. Então, a partir Deixa daí... eu te perguntar uma coisa na sequência aqui do... O que deve uma pessoa fazer para ela mudar os comportamentos que prejudicam a vida dela para que ela tenha uma vida saudável? Tá. Bom, vamos até assim, eu vou fazer uma bem Pode rápido falar. aqui, Fique bem à uma vontade. É um dinâmica. bate-papo aqui nosso. Tá, eu vou fazer uma dinâmica bem rápida aqui, até para que eu possa falar sobre isso, né? Então, assim, você topa fazer? Esses dias eu até fiz no meu feed ali, foi bem interessante. Vamos lá, estou dentro. Eu só estou arrumando aqui para colocar uma imagem melhor aqui. Então tá, Pode falando e vamos fazer a dinâmica. Porque de então dinâmica tá. eu sei que é boa. Sim, com certeza. Então vamos lá. É que eu quero convidar você para fazer também. Vamos lá, então. Então tá. Então eu convido, né? Convido você, convido quem está aqui nos assistindo a fechar os olhos um instante. Feche os olhos, respira fundo e imagina que você está na cozinha da sua casa, em frente à pia, ok? Ok. Em cima da pia tem um limão. Ok. Pegue uma faca e corte o limão ao meio. Ok. Pega a metade do limão e cheira. Agora Ok. leva essa metade de limão até a boca e espreme. Espreme. Espreme bem. Tudo bem? Tudo bem. Ok, então solta o limão na pia, volta para cá, abre os olhos e volta para cá. Voltei. Salivou? Sim, claro, eu adoro limão. Sim, mas salivou. Sim, eu lembro Tá. do limão, já eu coloco ele no meu Já azeite, começa. sal, para comer com pão, tempero uma comida. Eu sou o Sim. rei da cozinha na minha casa. Tem pessoas que chegam a fazer careta, se contorcem. Isso eu sempre trabalhei em grupos, palestras, tudo mais, né? Então, isso é uma forma de dizer que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Você teve um pensamento, você teve uma sensação, e o comportamento foi ou salivar, ou fazer careta, não é? Então, isso tem a Isso ver com mesmo. as 3 áreas do cérebro, que eu não vou entrar aqui, né? As áreas do cérebro que correspondem, né, ao pensamento, à sensação e ao comportamento. E isso vem
da inteligência emocional, né? Quer dizer, na inteligência emocional a gente estuda isso. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. O contrário é verdadeiro. Comportamentos geram sentimentos, que trazem pensamentos. Por exemplo, se você parar numa postura fechada, né, e ficar nessa postura, experimenta, fique lá na postura. Cruza os braços e se recolha. Respira. Presta atenção na sensação. Ok. Agora volta. Você não estava muito recolhido ali, mas mesmo assim. Aí Mas agora... eu li um livro que fala sobre isso, que chama O Corpo Fala. E ele fala sobre isso, sabe? Eu estudei já sobre comportamentos. Eu consigo Sim, identificar de uma maneira tranquila, sabe? O que a pessoa está pensando de acordo com como ela está se posicionando, se ela senta com a sim, bolsa em cima do colo, se ela não está à vontade no ambiente. Enfim, sim. eu gosto também dessa parte de inteligência emocional, eu estudo um pouquinho. E eu Com estudei um certeza, artigo né? que fala isso daí, entendeu? Que a hora que vem a informação, né? O teu organismo, ele recebe aquela informação que gera um sentimento. Sim. Aquele sentimento, no meu modo de pensar, ele gera Hum. uma emoção. E essa emoção, ela descer no seu rosto aquele tipo de informação que você recebeu. Sim, sim, exatamente, né? Então, assim, e aí, né, só para concluir esse do fechar o braço, se você expandir, abrir os braços, olhar para cima, né, e ficar um tempo, a hora que você voltar, você vai perceber a diferença. Então, assim, quando você se fecha, é uma sensação. Quando você se abre, é outra sensação. Né? Esses dias, quer dizer, agora, né, há pouco tempo, eu fiz isso com uma mentoranda, né? E então tá, ok. Quando ela fez isso, ela disse: Nossa, aqui foi uma sensação de estar trancada, de estar presa, e aqui era uma sensação de liberdade. Pois é, então, o comportamento ele gera uma sensação, né? Aquela sensação que ela falou, e ela verbalizou para mim. Então, o comportamento traz uma sensação que traz um pensamento. Ela verbalizou, então traz. Então, nas duas vias. Né? Então, com a PNL, com a programação neurolinguística, a gente trabalha pensamento, sentimento, comportamento. Com a psicologia corporal, a gente trabalha comportamento, sensação e pensamento. Então, eu consigo, de ambas as formas, por que é que eu estou falando tudo isso, né? Porque como que eu trabalho, então? Como que eu trabalho na prática? A partir daquilo que você traz, né, a gente vai trabalhar tanto o pensamento, a emoção, para que você tenha um comportamento que mude, né, algum comportamento, ou a gente trabalha, né, a gente trabalha no corpo, né, movimentos, digamos, para que isso que traga aquela sensação que você não consegue sentir, e aí você verbaliza. Agora sim, agora estou sentindo. Né? Então, a gente consegue ir trabalhando dessa forma. É claro que essa é uma das formas, né, que se usa para trabalhar. Viu? Você falou para mim que você deu uma palestra numa empresa no Paraná, que só tinha homens que dominavam, e você foi lá como mulher e acabou palestrando, e teve uma aceitação muito bacana, né? Conta um pouquinho dessa experiência dessa palestra. Ah, sim. A Volkswagen, ela faz... anualmente, é como se fosse uma CIPAT, só que eles dão um outro nome, né? E é uma semana de eventos e palestras e tudo mais. E eu fui convidada para dar uma palestra, porque eu trabalhava com o tema da minha palestra. Bom, eu trabalho com superação de desafios, né? Então, assim, essa palestra era a superação de desafios na profissão e na vida. Então, foi o que chamou a atenção, né, deles, e eles me chamaram, então, para encerrar a semana, né, foi a última palestra do evento deles.
E foi muito interessante, porque então eu fui, dei a palestra e tudo mais, e assim, as pessoas depois vieram, tanto que eu acabei almoçando lá com eles, né, quando terminou, e a gente ficou ainda muito tempo conversando, as pessoas vinham e conversavam comigo. E aí que eu fui descobrir, né, que eu fui a primeira mulher a dar palestra, né, nesse evento, de todos os eventos que tinham tido. Ainda nenhuma mulher tinha dado palestra lá. E eu me senti muito gratificada, né? Muito Lisonjeada. honrada, né? De Deixa eu te falar saber. outra coisa. Você também falou que tem um curso de psicologia corporal Sim, que atende gestantes. Você teve uma experiência muito bacana quando você atendeu uma pessoa com síndrome do pânico. O que você lembra desse caso como sim, exemplo? sim. É, bom, o centro haitiano, onde eu fiz, né, a especialização e a residência na corporal, eles encaminham pessoas, né, para as pessoas que fizeram as formações lá, então eles acabam, que era a clínica escola. E foi encaminhado para mim. Eu atendia em um consultório que era no décimo primeiro andar, e foi encaminhada para mim uma gestante, quer dizer, até eu acho que não, nem foi dito para mim que era gestante, né? Assim, é uma pessoa que está com síndrome do pânico. Né? Eu entrei em contato com ela e ela só quis marcar o horário, mas não falou muito por telefone. E quando ela chegou, eu fiquei, né, ela chegou atrasada, e eu fiquei já, né, assim, eu olhei, ela estava de 8 meses de gestação, e ela tinha ido pela escada, porque ela tinha pânico. E eu disse, nossa, por que você não me falou, né, que eu teria descido, eu buscava você e tal. Mas, enfim, então, quando ela chegou dizendo, eu tenho síndrome do pânico, é algo que eu faço, né? Quando alguém chega com um rótulo, eu sou, né? Eu tenho, bom, enfim, quando a pessoa chega com um rótulo dizendo que ela tem ansiedade, depressão, enfim, sempre eu deixo, respeitando, é claro, eu deixo o rótulo de lado um pouquinho, mas eu pergunto, como você se sente? Qual que é a sua sensação? Me conta o que é que você sente, né? Para que tenha esse rótulo. E quando a pessoa me conta, ela vai trazendo elementos que eu vou prestando atenção ali para poder entender, né, o que está acontecendo. Então, quando ela me contou, foi uma história que aconteceu, né, quando a mãe dela estava gestante, é, a avó dela dirigia, estava dirigindo, e a mãe estava grávida dela e sofreu um acidente, e a mãe gestante, então, viu a própria mãe, a avó, falecer. Então, e aí nas duas gestações dela, ela teve o pânico, né? Aquela era a segunda gestação, e aí, quando ela contou toda essa história, porque quando ela veio me falando, eu disse, o que foi que aconteceu na sua infância? Né? E aí ela foi contando, ela disse, nossa, eu nem lembrava, eu lembro dessa história, assim, daí ela me contou, eu disse, então tá aí, então foi isso, né? Você carrega Entendi. quando você... Me diz uma coisa. Deixa eu ver. Me diz uma coisa. Você escreveu um livro, você disse, né? Sim, sim, Nos conte um pouco do seu livro, por gentileza. tá. Bom, esse livro, ele tem tudo o que eu aprendi, né, na questão da alimentação, da atividade física e da inteligência emocional, né? Então, assim, ali, o que eu pensei... deixa eu mostrar daqui do meu ladinho, ó, esse aqui. Segura ele aí para a gente ver, deixa eu ver se eu enxergo. É eu emagrecer, é isso? Ele é uma questão, né? É eu emagrecer, né? Porque com que direito as pessoas dizem você tem que perder peso,
Perder peso, né, quando perde massa magra. Emagrecer quando você elimina gordura. É totalmente diferente, né? E, você tem que perder peso. Com que direito as pessoas vêm e dizem que você tem? Igual aquela hora você me perguntou, qual que é o peso ideal? Né? O peso ideal é aquele em que você esteja dentro de um nível de saúde, mas que você se sinta bem. Então, Sim, claro. então eu não digo para as pessoas assim, você tem que emagrecer, você tem que perder peso. Não, como que você se sente? Né? O que é que você acredita que você precisa para a sua saúde ficar bem? Eu preciso perder peso. Aí eu vou lá e explico a diferença. Então, tá, ok. Então, você precisa, né? Eu tenho que emagrecer. Eu trabalho muito com essa questão do significado das palavras, o que elas significam, né? A sensação que elas trazem, né? Que quando você diz assim, eu tenho que, né? Fica muito pesado. Então, Na verdade, assim, você não tem nada, entendeu? Isso aí é coisa da tua cabeça. você Você tem não que se tem, aceitar, a você sua não autoestima tem que tem que. ficar bem, não tem que ficar pensando em um monte de minhoca, né? Sim, você não tem que. Então tá, mas se você não fizer, o que é que pode acontecer? Né? Eu posso ficar doente ou mais doente do que eu estou, eu posso. Então começam a vir todas as questões que vêm e que, né, e que podem piorar se você não fizer, não tomar providências. Então, quer dizer, então eu preciso fazer. Opa, eu preciso fazer, suaviza. É muito Viu? diferente você dizer. E quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu preciso fazer por causa da sanfona. Você tem um Ah, método, né? O efeito sanfona. Como que funciona isso? O que que você fala para a pessoa? o efeito sanfona é esse, né? Quando a pessoa faz regime, entra no regime e volta a engordar. Entra no regime e volta, né, a engordar. Então, assim, ela diminui um tanto e aumenta. Na próxima, ela diminui menos, só que ela aumenta mais. No próximo regime, ela diminui menos ainda e aumenta mais. Então, o efeito sanfona, ele não é que a pessoa volta no mesmo, ela vai sempre aumentando cada vez mais. Né? Então, isso é o efeito sanfona. O que é que Você... causa esses regimes loucos? É. Né? Então, é a questão de educar a alimentação de uma forma agradável, porque uma das coisas que mais me irrita, né, me deixa indignada, é essa coisa de radicalizar. Você tem que fazer isso a partir de agora, né? Então, tudo que é radicalizado não dá certo, né? Todo o extremo, todos os opostos é muito cansativo. Ou você é tudo ou você é nada. E o caminho entre um e o outro é desgastante e não dá resultado. Então é o caminho do meio. E devagar a gente vai chegando no caminho do meio. Entendi. Falando no caminho do meio, falando em desgaste, você é uma pessoa única. Todos somos únicos, né? Mas você é a Sim. única pessoa que eu conheço que andou sobre a brasa, que andou sobre as chamas. E eu falei assim, pô, a única pessoa que eu tinha ouvido falar que tinha andado sobre as chamas e a brasa é o método do Tony Robbins, aquele americano que fala sobre isso, e ele tem todo um trabalho desenvolvido. E daí a gente Sim, conversando, você me contou que você teve essa experiência. E o que sim. que você poderia contar aí para o pessoal aí a respeito dessa experiência de andar sobre a brasa? Sim, pois é. Bom, eu pensava, né, quando teve esse workshop, eu pensava, nossa, se eu caminhar na brasa, eu vou me tornar Mulher Maravilha, ninguém mais pode comigo, né? Então, assim, era uma coisa bem de ego. Né? A gente sempre precisa prestar atenção, porque muitas coisas, às vezes, que a gente faz por ego. E quando faz por ego, a gente quebra. Né? Acaba quebrando, num momento ou no outro, a gente acaba quebrando, quando é um ego muito inflado, né? E aí, ok, então eu fui para esse workshop. E é muito interessante, porque ele me trouxe uma lição que é o que eu trago para a vida, né? Ele mostra muito essa dinâmica, mostra muito como a gente se posiciona na vida.
né? Porque, então, assim, a gente chegamos na sexta-feira à noite, passamos o sábado, desde manhã, o dia inteiro nos preparando, o grupo se preparando, trabalhando o autoconhecimento, né? Trazendo questões de família, cada um ali tinha um momento do grupo e um momento só para si, escrevendo coisas que até hoje eu tenho lá no meu caderninho, mas que nunca ninguém leu, foi só eu que li, né? Então, eram coisas minhas aí, a minha relação com o pai, com mãe, com filho, Espírito Santo e amém. Então, assim, todas as questões ali que a gente tinha, colocava, e então a gente passou se preparando, né? À tardinha, então, depois de muito preparo, nós fizemos uma fogueira, né? Uma fogueira enorme, assim. E aí voltamos para a sala e fizemos uma apresentação para chamar o nosso guerreiro, né? Inclusive, na presença nesse workshop, tinha um índio xamã, né? E, olha, toda vez que eu falo, eu me arrepio, é muito emocionante. Então, assim, então nós fizemos uma roda, nós estávamos em 11 pessoas, mais o xamã, a facilitadora, tudo mais, e então põe uma música, uma batida bem forte, né, indígena, um por um entrava na roda e fazia sua dança e se apresentava para cada um, chamando o seu guerreiro, invocando, porque todos têm o guerreiro dentro de si, né? Não tem não tem uma pessoa, não acredito que exista uma pessoa que em algum dia não precisou, com preparo ou sem preparo, de alguma forma, invocar ali a sua força e depois dizer, meu Deus, como eu consegui. Né? Então, nós temos, cada um tem o seu guerreiro, se não, se acha que não tem, é porque ele está bem escondidinho lá, mas se chamar, ele vem. Né? Então, a gente fez lá a nossa dança do guerreiro, nos apresentamos, invocamos o nosso guerreiro ali, nosso poder, né? A nossa potência, não é nem o poder, é a nossa potência. E ali, então, nos encaminhamos para lá, e aí a fogueira já tinha baixado e era só um braseiro. Né? E dali, então, espalhava a brasa ali, 2 metros de brasa, mais ou menos, o grupo ficava todo atrás, assim, por exemplo, ficava, então, quando foi a minha vez de passar, né? Então, eu ficava numa ponta desse braseiro, do tapete de brasas, e as pessoas ficavam do outro lado. Né? O grupo ficava do outro lado. Então, era de noite ali, a gente só via, tinha o calor da brasa ali, e aí vinha essa pessoa que essa mentora no caso ali, né? E ela dizia, olha, quando você escolha um objetivo para você passar pela brasa, quando você se sentir pronta, abra os braços, entrega para o universo e grita, né? Grita a sua palavra, escolha, resume em uma palavra e solta para o universo o que você quer. E aí, ok, né? Sim, mas antes disso a gente até escreveu num papel aquilo que a gente queria entregar né, as crenças, aquilo que não nos pertence, mas que a gente carregou por anos. Então, aí nós queimamos na fogueira, ok? E aí, a partir disso, então, tudo bem, então vamos para frente ali. Então, a hora que você se sentir pronto, abra os braços, entregue para o universo e vá. Detalhe, o seu objetivo está do outro lado da brasa. Se você olhar para a brasa, você pode se queimar ou desistir. Se você está se sentindo preparado, tenha muito forte o seu foco, né? O seu objetivo, o seu sonho está lá do outro lado. E aí você se preparou, entrega para o universo e vá. E aí a gente respirava, sentia o calorzinho da brasa vindo ali, né? Aí respira, e a maioria escolheu como objetivo ali o amor. Então, a gente abria os braços, olhava para as pessoas lá do outro lado, e, amor! E saía correndo em cima da brasa. Que Chegava do outro loucura! Que lado. coisa gostosa, né? Nossa, toda vez que eu conto, eu me arrepio, porque me vem A né, emoção aquela é muito sensação. grande, né? Contagia muito, né? Mudou muito você. Sim. E aí, quando a gente chegava do outro lado, a gente comemorava de tal forma e todo mundo celebrava muito, né? E aí, depois da celebração, vinha o próximo e ia para o outro lado. Ali, e a gente ficava esperando. Então, né, agora era a minha vez de esperar com as outras pessoas que viesse o outro. E assim assim aconteceu.
11 passaram. Nós estávamos em 11, né? Nós 11 passamos. E ninguém se queimou. Ninguém desistiu e ninguém se queimou. Que maravilha! Então, foi... Depois até, né, assim, eu quero passar de novo. E aí, assim, mas aí a gente já estava meio assim, né? Passava assim, né? O brasileiro já não estava tanto assim, mas foi muito legal, porque a gente acabou passando depois mais na brincadeira, digamos, né? E, Não, porque a gente gostou. acaba contagiando todo mundo, né, Anabel? Sim. Então, Anabel, qual foi... até só para concluir, né, isso. é, Qual foi o aprendizado, então, que eu tive? Porque eu achava que eu ia virar Mulher Maravilha, né? Então, assim, em primeiro lugar, você precisa saber onde você está. Ou seja, quais são as suas, né? Você tem essa capacidade para conseguir o seu sonho, para conseguir aquilo que você quer, né? Então, é onde você está. Saber aonde você quer chegar. Então, a gente tinha que ter um objetivo muito forte. Se não tiver um objetivo, você não vai, né? é. Em terceiro lugar, se preparar. Se você sabe onde está, sabe onde quer chegar, você precisa se preparar, né? Encontrar todas as formas de você entender, aprender, né? Para que você possa fazer. Em quarto lugar, é preciso que você haja. Não adianta você saber onde está, saber onde quer chegar, se preparar e chegar na hora e broxar. Não dá certo, né? É Desistir. difícil. Então, é ação, ação. E aí, e a quinta, né? O quinto ensinamento aí é comemorar e compartilhar. Né? Compartilhar, porque quando você consegue coisas, né? Consegue feitos, e você consegue, mas não... você não comemora, você não para dar essa importância, é como se fosse um saco sem fundo. E eu sempre digo assim, que quando você não compartilha com o outro, né, aquilo que você vivenciou, aquilo que você aprendeu, as suas vitórias, se você não compartilha para o outro, é como se você fosse a semente de uma grande árvore esquecida numa gaveta. Então, precisa Excelente. compartilhar. Tem, Né? tem a teoria do professor, né, que fala que quanto mais você fala sobre algo, melhor você fica naquilo. E essa Exatamente. da semente é fantástica, né? Sim, Eu sigo o Pablo Marçal e ele fala que as nossas ideias são sementes. E se você sim, não plantá-las, elas não vão nascer a tua empresa, o teu novo sim, negócio, o teu sim, sonho. E essas sim, sementes vão se perder pelo caminho, então você tem que plantar. Que ensinamento sim, bonito! E o canal ele tem que trazer esse tipo de ensinamento, Anabel, porque o sim, conhecimento mais conhecimento que gera experiência e mais experiência gera sabedoria. A gente vai aplicando sim, a sabedoria de acordo com as experiências que a gente ganha durante a vida. Umas sim, que exatamente. não servem a gente deixa de lado e as que servem a Só um gente pouquinho. ajuda o próximo ou aplica na vida da gente. Sim, com Anabel, eu quero certeza. agradecer a tua presença no canal da Sabedoria, no projeto que a gente está desenvolvendo. Você trouxe tanto ensinamento, você falou do que você ajuda as pessoas. Eu queria que você fizesse um pitch para a gente encerrar, para você falar do teu negócio, onde as pessoas te encontram, qual é o teu Instagram, o teu telefone. Fique à vontade. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer você, né, pela oportunidade, é uma grande honra, né, estar aqui com você, e eu só tenho a agradecer mesmo. Amém. Bom, eu digo que esse trabalho que eu faço, né, quando eu falo para as pessoas, quando as pessoas me procuram, né, e querem perder peso, mas não, quando elas precisam emagrecer, né, a forma que eu explico a elas é exatamente isso, né? Em primeiro lugar, você precisa se conhecer, né? Você precisa saber aonde... Aí é que está, é exatamente a questão do tapete de brasas, né? Você precisa saber onde você está, aonde você quer chegar, né? Como você quer estar, né? E aí você precisa se preparar
e agir um dia de cada vez. Só que o seu objetivo precisa ser muito forte. A maioria das pessoas não tem essa força toda, né? O diz, eu quero, mas esse quero não vem para cá. Então, a Não gente, veio do né? coração. Exatamente. Então, a gente vai tirando essas travas, vai identificando e tirando essas travas e trazendo, atualizando o sistema, eu digo. Vamos atualizar esse sistema, vamos trazer para cá, porque a emoção é o combustível das nossas ações. Então, ou a gente alinha, atualiza o sistema, né, e você vai, ou você não vai conseguir. Né? Tudo o que você quer está do outro lado do medo. Já aconteceu quantas vezes, né, de você querer muito alguma coisa, as pessoas diziam que você não ia conseguir, ou riram de você, e você em momento algum duvidou, e você foi lá e fez. Você teve medo, mas você foi lá e fez. E por que é que você fez? Porque estava aqui, né? Você alinhou, você atualizou, disse eu quero, não tem quem me tire, e você foi lá e fez. Então, assim, se isso é realmente algo que você precisa, né, então faça de uma forma responsável, né? Faça de uma maneira que você realmente consiga. Não adianta ficar entrando nos modismos aí, coisa rápida, porque se funcionasse tudo que oferecem aí de milagres, estava todo mundo magrinho. Não é assim? Não Verdade. é? Não é? É. Se funcionasse, você acha que eu ia estudar tudo que eu estudei, eu ia buscar tudo que eu busquei, eu ia, né, colocar nesse livro, né, para que as pessoas saibam exatamente, olha, funciona assim. Então, emagrecer é fácil, é simples, né? Não é fácil, mas é simples. É um quebra-cabeça. A gente junta as peças e você consegue, né? Muitas pessoas já conseguiram. Então, não tem como. Né? Não tem como você não conseguir, a não ser que você não queira. Se você não quiser, tudo bem, fique em paz. Quem sou eu para dizer o que você precisa fazer, né? Mas, se quiser, precisa organizar a casa. Que Né? maravilha. Muito obrigado. Você não falou ainda o seu Instagram para o pessoal. Eu vou colocar depois Ah, a gravação do vídeo, vou deixar lá marcado. Se você quiser falar onde o pessoal encontra teu livro, se tem alguma livraria, se tem na internet. tá. O meu Instagram é @belsales10, Belsales10. Então, É, @belsales10. Esse é o isso, Instagram da nossa amiga. isso. Que mais? Livro? O livro ele está na livraria, eu fiz o lançamento lá antes da pandemia, na Livrarias Curitiba, mas tem, se entrar no site da Livraria Curitiba, tem. Ótimo. Né? Tá na Curitiba do Shopping Estação. Né? O Então, lançamento na foi cidade de feito lá. Curitiba, temos na livraria Curitiba do Shopping Estação, temos o livro da nossa amiga lá. Coloca ele novamente, a capa dele aí para a gente filmar. Aqui. Ó, aqui. É muito bacana. Eu emagrecer. Que é um questionamento. Eu emagrecer, né? Aham. Então, qual a sensação que vem? Minha querida, minha amiga mentora, temos muitos encontros ainda pela frente no nosso trabalho que estamos desenvolvendo. É uma alegria estar com você aqui, ter conhecido você. Foi uma grande honra. Obrigado por poder ter compartilhado com a gente nesse momento a sua experiência e não vai faltar oportunidade da gente se encontrar. Muito obrigado mais uma vez e agradeço você por isso. Até mais. Um Nossa, beijo no coração. um beijo, muito obrigada, gratidão. Tchau, tchau. Boa tarde a todos que nos prestigiam nesse momento. Encerrar? Encerra.